A aula que você vai assistir agora é um episódio dos diversos que fazem parte da plataforma Reclass, a primeira plataforma de streaming educacional do setor público do Brasil. Quer saber mais? Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code que está aí na tela. Falar de contratação direta na nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, porque contratação direta ela já está prevista também com a mesma obrigatoriedade de ter que a administração pública licitar, também junto com a regra, a Constituição Federal, lá no seu artigo 37, inciso 21, diz textualmente, e rapidinho, só para dizer para vocês, ressalvados os casos especificados na legislação. Ressalvados os casos especificados na legislação. Ó a exceção aí. As obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação. Quando a Constituição Federal diz isso, ela está querendo dizer assim, olha, a regra é licitar. E o que é isso aí? O que é, primeiro, o que é licitação? A licitação é assim, quando a administração pública, a União, qualquer estado, qualquer município, Distrito Federal, quando a administração ela precisa adquirir um bem, ela precisa prestar um serviço, realizar um serviço, ela precisa executar uma obra ou alienar, vender, né? Algum bem móvel, imóvel, o que quer que seja, ao invés de utilizar os seus servidores, ela terceiriza essa obrigação. Como? Ou seja, faz-se por licitação tudo o que não é feito pela própria administração. São as tais coisas terceirizadas, não é? E aí, pronto, a Constituição. Isso é licitação, sim. Mas quando a Constituição, veja que nós estamos falando de Constituição Federal. Quando a Constituição Federal, ela fala de ressalvados os casos especificados na legislação, na Lei Geral de Licitações e Contratos, que hoje é a 14.133 de 2021, ela está dizendo assim, a regra é licitar, mas tem a exceção. E a exceção é o quê? É a contratação direta. E o que é contratação direta? Quando é que ela ocorre? Contratação direta é quando assim, a licitação você chama todos os interessados em participarem, em contratarem com o serviço público, em contratarem com a administração pública para, mediante a obediência de determinadas regras, participarem de uma competição e vence o melhor para fornecer o bem, prestar o serviço, realizar a obra. Mas no caso da contratação direta, não existe essa disputa. A contratação direta é quando há inviabilidade de competição ou ainda que existam concorrentes e a necessidade da administração, o momento em que essa necessidade ocorreu, ele se sobrepõe à variedade de concorrentes no mercado. O que quer dizer isso? A necessidade e o objeto estão acima, mas por isso que é exceção à regra. O normal é a gente planejar, fazer tudo lindo, planejar o que é que eu vou comprar, quais são os serviços que eu necessito ou que serão realizados, quais são as obras, quais são as manutenções que serão feitas ao longo daqueles 12 meses. Aí vem o planejamento, que também faz parte da contratação direta. E aí, sabendo tudo isso, vamos partir para deflagrar os certames, as licitações. Tem uma música que diz que, infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Então, nem sempre as coisas saem como planejado. Apesar de termos todos os nossos planos, o plano de contratação anual, né, o ETP elaborado para uma situação específica, mas ainda assim ocorrem situações em que simplesmente não dá para licitar. Aí entra a contratação direta.
Espera aí, Conceição. Então você está dizendo que a contratação direta, eu posso escolher quem eu quiser e não preciso passar por esse rito todo, esse procedimento todo de elaborar edital, publicar, chamar os interessados, examinar a proposta, examinar a documentação, para aguardar recurso, publicar resultado, aguardar recurso, para daí contratar. Isso demanda muito tempo. Então é só chegar e contratar, digo, quero você, e você vem. Não, mais ou menos. Não é bem assim, não. Por quê? Apesar da gente escolher quem vai contratar conosco, essa escolha é feita com base em requisitos específicos e essenciais que não podem ser descumpridos. Então, você está falando que contratação direta tem a ver com licitação? Então, contratação direta é licitação? É uma modalidade licitatória? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A modalidade licitatória na Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, ou a gente apelida de NLLC, quando está escrevendo, quando está falando, quando está falando esse nome enorme. São as modalidades licitatórias da disputa, são 5. Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. E acabou. Isso e acabou. Mas, então, peraí. E contratação direta é o quê? O que a gente falou, é exceção à regra de licitar. Então, ele é um rito processual, sucessão de atos que devem ser obedecidos para conseguir um determinado objetivo. E a contratação direta é exatamente isso. Não é modalidade licitatória. E sim, é um rito processual. Não esqueçamos que as modalidades licitatórias são aquelas 5 que a gente falou no instante, que não se aplicam ao nosso caso. E aí a gente vai seguindo. Então, me fale mais sobre contratação direta. A contratação direta está disciplinada lá na Constituição Federal, toda regra tem exceção, naquele artigo 37, inciso 21, juntamente com a regra de licitar, e foi desdobrada, disciplinada nas leis de licitação. Como assim? Antes, a nossa lei 8666 de 1993, qual fênix anda aí ressurgindo das cinzas, que já era para ter se aposentado no dia 1º de abril de 2021, mas está no abono pecuniário e vai continuar por força da medida provisória 1167 até 31 de dezembro de 2023. Só peço que não se empolguem com isso, porque é daqui a pouco. E se o novo chegou, que é a 14.133, e ele sempre chega, vamos aproveitar e utilizar, já praticar, pelo menos as contratações diretas pela nova lei, para a gente ir se habituando. Não tem tanta novidade assim, não. Então, a contratação direta, a dispensa e a inexigibilidade estavam previstas anteriormente nos artigos 24 a 26 da Lei 8666. Lá, o artigo 24 tinha todos os casos de dispensa, o artigo 25 tinha os exemplos de inexigibilidade e o artigo 26, de uma maneira muito tímida, tinha quais eram os requisitos, as coisas obrigatórias para a realização dessas contratações diretas. A nova lei, que é o que agora nos interessa e vai nos interessar por muito tempo. A nova lei, ela disciplina as inexigibilidades e as dispensas nos seus artigos 72 a 75. Ô Conceição, você falou dispensa e inexigibilidade na lei anterior e falou a sequência de inexigibilidade e dispensa na lei atual. Por quê? Porque houve inversão mesmo. Houve uma inversão que agora, primeiro se fala em inexigibilidade, depois em dispensa. Então, até 31 de dezembro de 2023, pode-se utilizar a contratação direta da lei anterior. Mas lembrando que
começando com essa lei, vai ter que ir até o final com ela, tá? Agora, por que utilizar o velho se o novo já está aí? Vamos permanecer com ela. Vamos nos aprofundar com as benesses da contratação direta da nova lei. Apesar de ter sido estendido o prazo de licitação, de utilização da lei antiga, continua proibida a mistura, a fusão, ou pegar o pedacinho de uma e o pedacinho de outra para utilizar em um processo só. Se você escolheu fazer, por exemplo, a contratação de alocação de imóvel pela 8666, você não vai fazer pela 14133 contrato, nem procedimentos em ritos, absolutamente. Até porque na 8666, a locação, o aluguel ou a compra de imóvel está tipificado como dispensa de licitação. E na nova lei está enquadrada como inexigibilidade de licitação, que no meu sentir foi muito mais acertado. Agora, a gente continuando no que é contratação direta, outra pergunta que não quer calar. É preciso regulamentar a dispensa, regulamentar a inexigibilidade para poder aplicar? Eu tenho que esperar a regulamentação do meu estado, do meu município? Não, não. As regulamentações, elas estão definidas na lei, e são umas 54 ou 50 e alguma coisa. A aplicação é imediata, a gente já pode utilizar desde o dia 1º de abril de 2023, vindo aquela infame piada de que não é dia da mentira, tá? O que a gente faz? A escolha do contratado, sem disputa, sem concorrência, não significa ausência de requisitos, tá? Lembra que eu falei? Não é assim, ei menino, vem aqui, eu vou contratar você para poder prestar esse serviço para mim. Não é assim, não. Existe todo um rito processual, mais simplificado, é claro, mas por isso mesmo a cautela deve ser redobrada. Então, não precisa regulamentar, a aplicação é imediata. A escolha do contratado sem disputa não significa necessariamente ausência de requisitos. O que quer dizer isso? Eu vou chamar para contratar comigo, mas até na dispensa pelo valor, aquela que na 8666 era R$8.000 por um tempão, depois passou a ser 17.300 para compras de serviço, outro tanto, e aqui na nova lei, na lei 14133, começou com 100 mil, agora o valor já está sendo atualizado, me parece que 108, a gente vai observar isso depois. E um detalhe, todo ano vai ter que ter essa correção. É justo, né? Porque para não ficar defasado. Uma vez, há muito tempo, falaram assim, mas R$8.000? R$8.000 é muito pouco. Gente, ficou esse valor de R$8.000 para dispensa, porque dispensa pelo valor é para todo o exercício financeiro, né? Então, 12 meses. E aquilo ficou por anos. E as pessoas achavam um absurdo. E qual era o pensamento na época? É porque, para que não se furtasse a obrigação de licitar. Hoje aumentou e muito esse valor, né, para 50 mil, que era 8 mil, depois passou para 17.300 e agora, na nova lei, 50 mil. E ainda assim, alguns ainda reclamam. Mas isso também já é coisa para outra história. Então a gente vai seguir mais adiante falando o que é que deve conter. Porque falamos aqui, olha, a escolha do contratado, apesar de ser direta, não necessariamente significa escolher do jeito que quiser. Existem elementos que estão, inclusive, disciplinados no artigo 72 da lei, que é o primeiro que começa falando de contratação direta. E ali
a gente tem quais são esses elementos que nós vamos ver na próxima aula, no próximo episódio. Gostou desse episódio? Esse e tantos outros está na plataforma Rclass. Quer saber mais? Vire assinante da plataforma Rclass. Conhecimento no tempo e na medida certa. Forte abraço.